Bom dia a todos, as nossas saudações habituais. Falámos na semana passada da venda de bens durante a época de saldos e os direitos que os consumidores têm quando adquirem produtos, bens e serviços durante esse período. Vamos, no entanto, falar hoje de uma situação, e ainda relativamente ao programa passado, que nos chega frequentemente: queixas recorrentes de consumidores sobre a aquisição de bens com defeito e a resposta que reiteradamente lhes é dada pelos fornecedores quando pretendem exercer o seu direito. Estou a falar das situações em que o consumidor pretende exercer os seus direitos junto do agente económico, dizendo nomeadamente que o bem é defeituoso, e a resposta do fornecedor é que o produto tem que ir para reparação diretamente no fabricante. Pois bem, nada de mais errado. Os consumidores não têm que se conformar com esta solução que é apontada pelo agente económico. Portanto, convém esclarecer, determinar os pontos de que o consumidor se pode fazer valer nesta situação. Em primeiro lugar, há um princípio geral em direito de consumo, plasmado na Lei do Consumidor, que diz que os bens e serviços destinados ao consumo devem ser aptos ao fim a que se destinam e a produzir os efeitos que se atribuem segundo as normas legalmente estabelecidas ou, na sua falta, segundo as legítimas expectativas do consumidor. Quais são as legítimas expectativas do consumidor? Perguntarão. A legítima expectativa do consumidor é que o bem seja apto a produzir o fim a que se destina, que seja um bem conforme com o conteúdo contratual, a que seja um bem que produza os efeitos com os quais ele razoavelmente pode contar. Ponto. Este é o direito inalienável de que o consumidor não pode abdicar. A lei não nos dá uma noção de desconformidade do bem. Dito em palavras mais coloquiais, não nos diz o que é um bem defeituoso. Todavia, enuncia no artigo 2º da Lei das Garantias, que é o diploma mais importante nesta matéria, várias situações em que se presume que há uma desconformidade do bem com o contrato, nomeadamente quando ele não produz o fim a que se destina, quando não tem o desempenho habitual, quando não corresponde às características que foram enunciadas ao consumidor. Em todas estas situações, presume-se que há uma desconformidade do bem com o conteúdo contratual e, como tal, o consumidor não tem que se conformar com tal situação e deve ver os seus direitos repostos. Quem é que responde diretamente perante o consumidor? A quem é que o consumidor se pode queixar? Começava por dizer que é prática corrente o agente económico dizer que a solução passa pela intervenção do fabricante. Não é verdade. O consumidor pode e deve recorrer diretamente ao vendedor, ao fornecedor, ao agente económico. No fundo, foi com ele que celebrou o contrato. Portanto, é com ele que deve tentar diretamente a resolução da questão. E o vendedor tem que se responsabilizar. Tem que se responsabilizar durante o período de garantia legal, que, como já sabemos, nos bens móveis é de 2 anos e nos imóveis é de 5 anos. Durante este período, o vendedor do bem, dilo o artigo 3º do diploma citado, é diretamente responsável perante o consumidor. Tem que repor a desconformidade. O consumidor tem que ver os seus direitos repostos. Logo, pode perfeitamente dirigir-se ao vendedor que, se achar que a culpa não foi sua, que o defeito existente não foi devido a qualquer atuação sua, e sim porque o bem
já vinha mal do fabricante, poderá posteriormente exercer o direito de regresso contra o fabricante. Mas isso é um problema que já não diz respeito ao consumidor. O vendedor, repito, responde em primeira linha perante o consumidor. E o consumidor, como dissemos no último programa, pode optar por uma das soluções enunciadas por lei, pela reparação do bem, se assim o entender, e no prazo máximo de 30 dias, que terá que ser efetuada, pela redução do preço, se nisso tiver interesse, pela substituição do bem ou pela resolução do contrato, entrega do bem, devolução do dinheiro. Claro que, naturalmente, o consumidor também tem obrigações. Existem prazos que terá que observar para fazer valer os seus direitos. Assim, tem o prazo de 2 meses a contar do conhecimento do defeito para denunciá-lo ao agente económico. Prazo de 2 meses se estivermos perante um bem de consumo móvel. Prazo este que é de 1 ano se estivermos perante um defeito num imóvel. Caso o agente económico não reponha voluntariamente os seus direitos, como é que o consumidor pode agir? Ora, só resta nesta situação recorrer à via judicial, tendo prazo de 2 anos a contar da denúncia do defeito para intentar a correspondente ação, se tratar de um bem móvel, ou o prazo de 3 anos se tratar de um bem imóvel. Por último, só fazer notar uma situação é que isto não é assim e só não é assim quando a opção por um destes remédios for constituir uma situação de abuso de direito. Ou seja, o bem em questão tem um defeito sim, mas aquele defeito não compromete a sua utilização, não compromete o fim para o qual foi adquirido. Imaginemos um carro, a aquisição de uma viatura, por exemplo, cujo rádio não funciona. Seria uma situação abusiva o consumidor querer, por exemplo, a substituição do veículo só porque o rádio não funciona devidamente. Fora destas situações que se consideram abusivas, o consumidor poderá optar por um dos direitos conferidos. Muito obrigada, espero que tenham ficado esclarecidos e até à próxima.